Jaguarão, uma cidade que carrega uma bagagem de marcos e fatos que vem lá de 1800. Dizem que o nome de nossa cidade surgiu em função do nome do nosso rio, o Rio Jaguarão, que demarca a fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Já o nome do nosso rio, dizem os contos, que veio pela lenda indígena dos Guaranis, que falavam sobre um animal que andava nas margens do rio, chamado de jaguaru. É uma cidade rica em história, rica em beleza natural. A nossa cidade é reconhecida pelo Estado como patrimônio histórico e cultural. Buscando resgatar todas essas peculiaridades que a Câmara de Jaguarão, em comemoração aos seus 191 anos de história, fez parceria com os historiadores do Instituto Histórico e Geográfico da cidade e também com a participação especial de integrantes do Clube 24 de Agosto e da Unipampa para lançar a série documental Historiando. É uma obra cheia de episódios falando sobre alguns dos nossos patrimônios culturais, mas também sobre fatos e curiosidades que aconteceram no século XIX e no início do século XX. Vale a pena conferir. Então, a partir de agora, eu te convido para viajarmos no tempo e conhecer um pouco mais sobre a nossa Jaguarão. Isso foi no outono de 1880, em que esse personagem da história uruguaia morou mais de um ano aqui em Jaguarão. Quem foi Lourenço Latorre? Foi um ditador uruguaio proclamado em praça pública e como presidente constitucional foi eleito pelo Parlamento do Uruguai. Não chegou a ter a relevância de Frutuoso Rivera, apenas por comparar com outro personagem da história uruguaia que também esteve morando aqui em Jaguarão. Mas o Latorre foi o autor da transformação do Uruguai no final do século XIX. Lourenço Latorre nasceu em Montevideo em 1844 e muito jovem, com apenas 19 anos, se enrolou no exército como soldado raça. Na Guerra do Paraguai participa com o grado de Teniente Primeiro e em 1866, apenas a um ano de ter começado a Guerra do Paraguai, foi na Batalha de Estero Bellaco, foi ferido de gravidade. Como militar em ascenso, desempenhou distintos cargos militares e de governo. Foi nomeado no governo anterior a ele, foi nomeado nada menos que de ministro de guerra. Em 10 de março de 1876, depois de uma séria crise institucional e econômica, e depois de recusar 3 vezes, o coronel Latorre é proclamado como presidente provisório do Uruguai e, posteriormente, é proclamado pela Assembleia Geral do Uruguai como presidente constitucional. Isso acontecia o começo, em 1876, do governo. Ele contava apenas com 32 anos e dispunha de poderes quase ilimitados. É assim que começa um governo curto e intenso. Esse capítulo da nossa história é conhecido como el militarismo, que começa com o Latorre, coronel, depois o general Máximo Santos e, posteriormente e no final desse período, com o general Máximo Tajes. Em 3 anos como governador provisório e 1 ano como presidente constitucional, fez uma transformação cultural e educativa do Uruguai, transformando a saúde,
com os hospitais e asilos, criação do Código Rural, Código Civil, Código do Comércio, compromissos de salário tudo em dia, aumento da via férrea, aumento das exportações, pacificação e segurança pública, tudo em ordem. Enfim, em 4 anos se logra uma metamorfose do Estado oriental. Os opositores, que no Uruguai sempre havia quase que todos os anos uma revolução, estavam todos controlados num que se chamava El Taller de Adoquines. Era uma espécie de oficina donde se fazia os paralelepípedos para as ruas de Montevideo, aproveitando as pedras da muralha da época da colônia espanhola, que se estaba desmantelando, desarmando a muralha, e as pedras en el taller de adoquines com os contrários políticos se fazia então o calçamento das ruas de Montevideo. Uma menção especial por a importância que teve naquele momento e se projeta até os dias de hoje foi a reforma educativa, a chamada Reforma Vareliana. Logo que Latorre assume o governo, contrata a Sociedade Amigos de la Educación Popular, que estava encabeçada por um intelectual que tinha feito cursos na Europa e nos Estados Unidos em temas de educação e cultura. De essa maneira, José Pedro Varela transforma a educação do Estado oriental basada em 3 pilares fundamentais: gratuita, laica e obrigatória. O que quer dizer isso? Gratuita porque era por conta do Estado e não se cobrava nada. Laica porque estava sem influência nem religiosa nem política. E obrigatória porque não tinha criança no Estado oriental que pudesse não concorrer à escola. Tudo estava muito bem, mas nos primeiros dias de janeiro de 1880, o presidente Lourenço Latorre pede ao Congresso para tirar férias. Ele denominou isto como licencia temporal, alegando problemas de saúde, que depois se constata que não eram tal. Em seu lugar fica o presidente provisório do Senado, um médico que se chamava Francisco Antônio Vidal. E pouco antes de concluir o verão, em 13 de março de 1880, já não é segredo para ninguém que o Latorre realmente o que pretendia era renunciar. E isso acontece com esta nota que é muito particular, por não dizer engraçado. Diz assim: Honorable Asamblea General, obedeciendo a los dictados de mi conciencia y a los deberes de mi dignidad cívica, no debo ni puedo por más tiempo continuar al frente de los negocios públicos. Al retirarme, esta es la parte más particular del asunto, al retirarme a la vida privada, llevo el desaliento hasta el punto de creer que nuestro país es un país ingobernable. Imaginen vocês uma pessoa que tem todo o poder, não tem nenhuma tranca de nada que possa dizer que o país é ingovernável. Bom, mas o Latorre renuncia, fica um certo tempo aí em Montevideo. Em 3 de abril de 80, o embaixador de Brasil em Montevideo, Felipe López Neto, fez uma recepção em honor ao ex-presidente,
com um banquete e baile que começou às 6 da tarde e durou até a madrugada. Em abril, já o Latorre anda na campanha e termina chegando depois de alguma passagem pela zona que nós chamamos Rincón de Ramírez, que está também chamada La Pampa Uruguaya, que está na rinconada entre o Rio Taquari, a Lagoa Mirim e o Arroio Parao. Daí ele chega então à nossa fronteira. Tem outra versão que diz que ele veio de Melo, mas na realidade o que se sabe é que em abril de 1880 se instala inicialmente na casona que está na falda do Cerro das Irmandades, chamada Chácara do Galo. Nesse então, essa propriedade era do Manuel Amaro Júnior, que era amigo do coronel Latorre. Posteriormente, en julio de 1880, se instala con su familia no edificio Tiarayú, aquí na rua 15 de novembro 627, que en esa época pertenecía a familia de Joaquín Fernández González. Na noite da chegada da familia do Latorre a Yaguarão, uma banda de música dirigida por seu Alguino executa várias músicas de seu repertório em homenagem a tão ilustres hóspedes. Esta casa, o edifício Tiarayú, como é sabido, fica de frente à residência do Dr. Carlos Barbosa, sendo que na esquina anterior estava o Vasco Pinto Bandeira e logo adiante João Terra, todos amigos do coronel Latorre. O João Terra lembrava sempre ao coronel Latorre como alto, magro e muito solidário, com uma capa espanhola e um chapéu de ala larga. Ia a cavalo os sábados de tarde e ficava até segunda de manhã na residência da Chácara do Galo. Ou seja, o coronel Latorre realmente, com esse círculo de amigos que tinha aqui em Yaguarão, fazia uma relativa vida social. Houve momentos aqui em Yaguarão que tinha muitos ex-componentes do governo do Latorre. Se diz, a imprensa da época disse que chegaram a haver mais de 20 uruguaios ex-integrantes do governo de Latorre aqui em Yaguarão. E isso teve uma consequência que foi o elemento detonante para lograr a saída de Latorre aqui de nossa fronteira. A imprensa opositora do governo de Francisco Antônio Vidal começou a fazer pressão sobre o governo uruguaio para que, a sua vez, fizesse pressão no governo brasileiro para que o Latorre saísse da zona de fronteira, porque com essa quantidade de uruguaios que tem aqui, encabeçados por o Latorre, se poderia fazer uma revolução e isso seria o perigo que eles imaginavam. Dessa maneira, houve até a presença do embaixador, do ministro de Relações Exteriores do Uruguai, fazendo pressão lá em Rio de Janeiro sobre o governo imperial. Mas o prestígio de Latorre aqui no sul de Rio Grande realmente era muito destacado. Ele viajava seguido a Porto Alegre e a Pelotas, e nessa época Pelotas se chamava São Francisco. A estadia em outubro de 1880
do La Torre em Pelotas foi um verdadeiro sucesso. Isso aí é difícil de imaginar, porque um personagem, as dificuldades das comunicações daquela época e tudo. Bueno, o hotel donde se hospedaba o La Torre y a barbería donde él ia a se recortar o cabelo y a barba, realmente hacían uma romería para cumprimentar o La Torre. O día da partida de Pelotas para Jaguarão, mais de 20 carruagens com o mais selecto da sociedade de Pelotas foi ao despedir o La Torre, e depois no cais do porto foi ovacionado. La Torre, com toda essa buena onda que estava tendo aqui em Rio Grande do Sul, esteve manejando a possibilidade de comprar uma fazenda e instalar-se como fazendeiro aqui no Rio Grande do Sul. Mas a pressão sobre o governo uruguaio e, a sua vez, do governo uruguaio sobre o governo do Brasil, foi que, depois que nasceu o 7º filho, que nasceu aqui em Jaguarão, e depois que dona Valentina González, que era a esposa do La Torre, se recompôs do parto, ele resolve ir para Argentina. Y eso acontece, se instala en la provincia de Buenos Aires, donde termina comprando una fazenda por lá, y mora en Argentina 35 años y fallece en 18 de janeiro de 1916 con 72 años y 9 filhos. Bueno, de esta manera entonces damos por concluido este relato sobre ese personaje que esteve morando aquí en nuestra frontera y que, como se ve, teve su importancia porque era todo un acontecimiento que un personaje con ese prestigio internacional estuviese aquí, y después, seguramente en la secuencia de ese nuestro proyecto, vamos a seguir con alguna otra historia. Muito obrigado.